nasci? Alguém já fez essa pergunta? Sim ou não? Levanta a mão. Quem já fez essa pergunta? Levanta a mão. Eu lembro que quando tinha 18 anos, irmãos, eu já trabalhava no Bradesco, Caixa. Eu tive que fazer uma faculdade, já era cristão, e voltando um dia da faculdade, eu tive a sensação de morte. Eu olhei assim para mim, por que estou sentindo isso? Aí eu tinha duas ruas, quando eu descia uma rua, né, que tinha acho que 4 paralelas. A terceira paralela era a rua chamada Rua da Macumba. Engraçado, né, porque tinha muita macumba lá, tinha 2, 3 terreiros lá. E as pessoas morriam de medo de passar por lá. E eu tinha a sensação, literalmente, o sentimento e o pensamento que quando eu virasse aquela rua, eu ia morrer. E eu falei, Deus, por causa do que eu estou sentindo isso? E não tinha resposta. E o diabo falando, porque você não nasceu para nada. Você nasceu para ser um derrotado. Você não sei por que você existe. Você nunca foi desejado. Isso mexeu muito com as minhas emoções com 18 anos de idade. A ponto que eu cheguei em casa, pense, irmãos, ganhava bem, né? Eu trabalhava no Bradesco. Eu estava numa faculdade top. Na época eu não tinha Uninove, Uni sei lá o quê. Era só Mackenzie, FGV e umas faculdades de cada cidade. Pagava ali na época R$700 na minha faculdade. Isso 1999. Então eu pegava 3 salários mínimos e pagava. Era esse o valor da minha faculdade na época. Então não tinha motivo para ficar desse jeito. Mas só que quando nós não temos propósito, o diabo vem gerar dúvida no nosso coração. O diabo vem gerar dúvida a respeito de quem você é e para onde que você vai. E aconteceu comigo isso. A ponto de chegar em casa por volta das 11h30, eu ajoelhar aos pés da minha mãe, abraçar os pés, mãe, pede para Deus me levar, porque eu não aguento mais essa vida. Eu lembro como fosse hoje isso. Ela ficou espantada comigo, como assim, Alexandre? Você é novo, você tem uma vida toda, filho, você está numa faculdade, você é o primeiro da família que está na faculdade, você tem um emprego, tudo bem, não é o melhor emprego, o melhor emprego, é verdade, era o Bradesco já, então você estava num emprego top, ótimo, como assim você não quer mais viver? Porque eu não sinto sentido, eu não tenho uma alegria de viver, mãe. Quando isso falou, eu falei para ela isso mexeu no coração dela, ela foi orar. Ela pôs as mãos na minha cabeça e começou a orar, declarar, mulher de Deus, mulher de oração. E Deus me deu uma palavra, que aonde havia morte, Jeremias 33, Deus traria vida. E eu percebi que a partir daquele momento um estralo aconteceu no meu coração, na minha mente. Eu percebi que algo ia mudar. Logo em seguida, eu conheci a videira. Logo em seguida, eu conheci a palavra propósito. Irmãos, eu tinha 19 anos de idade, eu não sabia o que era propósito. Eu nunca escutei dentro da igreja a palavra propósito. Deus tem um propósito para você. Eu achava que propósito era coisa assim, entregar folhetinho, cantar no coral. Eu achava que era isso. Sentar no banco, escutar uma palavra do pastor e ir para casa. Eu achava que propósito era isso. E aí, quando eu escutei na videira a primeira vez a palavra propósito, mexeu demais comigo. Mexeu tanto que eu falei, poxa, eu preciso descobrir o que é isso. Eu preciso descobrir o que é propósito. Porque se eu sinto tristeza, não tem a ver com propósito. Deus é paz, alegria e justiça, eu já sabia disso. Então o que eu sinto não combina com o que a palavra diz. Então quer dizer que eu estou fora do propósito. Presta atenção numa coisa, na sua vida e na minha vida. Toda vez que você não está no caminho do seu propósito, o seu coração pesa e a tristeza toma você. Vamos dar um exemplo muito claro disso? Muitos jovens e adultos também, quando participa do pecado, vive uma vida de pecado, ou às vezes vai para uma balada, bebe todas, mas sabe que não foi chamado para aquilo, sabe que não foi chamado para viver aquilo. Quando volta para casa, tem a sensação que, por que eu estou fazendo da minha vida? Quem já fez isso? Essa pergunta para si próprio, na sua cama, à meia-noite, 2 horas da manhã. Por que você fez essa pergunta? Porque no fundo do seu coração, onde está o seu espírito, Deus fala o seguinte, eu te chamei para outra coisa. Estava falando com a irmã, acho que semana passada, acho que era o Tiago e a Cris. Ela foi chamada no meio do trabalho, um ambiente que não era cristão. Desculpa se eu estou falando já, né? Mas entenda algo, ela estava vivendo algo que não foi chamada, e ela sentiu claramente. Uma pessoa usada por Deus falou para ela o seguinte, irmão, Cris,
que você está fazendo aqui? Você não é desse lugar. Ela ficou assim, como assim? Deus te chamou para algo maior. E ela começou a chorar, a mudar de vida. E a partir daquilo, a vida dela mudou, porque ela encontrou sentido naquilo que ela foi chamada. Fala para o seu irmão, você tem um propósito. Fala para o seu irmão, você foi chamado. E esse chamado, ele tem a ver com Jesus. Todo ser humano, sem exceção, tem a assinatura de Deus. Eu estava vendo um vídeo esses dias, na internet, muito famoso, falando que um cientista descobriu que quando o homem levanta suas mãos para cima, ou faz esse sinal, ou ajoelha, orando a Deus, ele ativa um hormônio, não lembro o nome do hormônio, no cérebro, que a ciência não conhecia. E esse hormônio, a ciência decidiu colocar o ponto de Deus no cérebro. Foi muito interessante, porque a própria ciência se rendeu a um lugar, de forma científica, a um ponto dentro do homem que precisa de Deus, que é apaixonado por Deus, que quando se conecta, vamos falar energia que nenhum fala, mas conecta a vida espiritual, conecta o seu espírito ao Espírito de Deus, ativa algo diferente de você. Pessoas precisam de Deus, clamam por Deus, mas não tem revelação disso, e acham que viver o prazer do mundo vai trazer satisfação, vai trazer alegria, vai trazer plenitude. Não vai, porque sempre vai sentir a sensação: para que eu nasci? O que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou vivendo dessa forma? Por que meu casamento não vai para frente? Por que minha família não muda? Por que eu não prospero? Sempre essas perguntas tomam o seu coração. Pessoas que estão fora do propósito fazem essas perguntas, fica questionando o tempo todo, fica procurando alternativas para encontrar felicidade, sendo que a felicidade só existe em um lugar: Jesus. Somente Jesus pode trazer a plena felicidade. Então essa pergunta é resultado de alguém que não entendeu o propósito. Quem pergunta: para que eu nasci? Por que eu estou vivendo isso? Eu não estou entendendo nada, que tristeza. Fica tateando lugares para encontrar prazer, descanso, alegria. Não vai encontrar longe de Jesus. Eu falo isso com toda a propriedade. Ah, pastor, eu sempre fui cristão. Sim, mas estou te falando, mesmo cristão, sem propósito, eu tinha tristeza. Por isso que nós fazemos questão de escrever: nossa igreja, ela é uma igreja de vencedores. Porque existe a igreja de derrotados. Pastor, quem é a igreja de derrotados? Aquele que é salvo, que é cristão, mas vive com uma vida mundana. Quantos crentes que você conhece que vivem a vida mundana? Prostituição, bebida, não quer se envolver com a igreja, não quer se envolver em salvar ninguém, não quer pregar o evangelho, não quer fazer uma visita. Pessoas que não entenderam o chamado. Isso aqui é proteção. Igreja é proteção. Andar com seus irmãos é proteção. Mas pastora Simone, a Luana é difícil demais. Eu sei, mas você é mais difícil que ela. E vocês juntos vão crescer e avançar, porque vão ser transformados de glória em glória. Então eu quero que hoje você entenda plenamente: você não nasceu para viver uma vida fora de Deus. Você não nasceu para viver uma vida sem Jesus. Na verdade, você nasceu para expressar a glória de Deus. Diga aleluia. Então nós nascemos para ser vencedor. Nós nascemos para expressar a glória de Deus. Nós nascemos para ser igual a Jesus. Essa é a vontade de Deus. E não existe nada mais importante do que a família de Deus. Você faz parte de uma família excelente. Você pode olhar a família de Silvio Santos, é uma família boa, meninas centradas. Você pode olhar a família de jogadores de futebol, presidentes, ricas. Ontem eu estava assistindo gosto muito da área financeira, né? Sou do mercado financeiro, a Luiz e Barsi, mercado financeiro. Até os 18 anos ela não sabia que o pai dela era bilionário. Um dia ela indo de ônibus para Mackenzie, ela olha na revista Veja lá, no exame na verdade, os maiores bilionários da ação. Estava o pai dela lá. Que? Meu pai é bilionário? Ficou assustado com aquilo. E ela falou: pai, por que você não me falou? Porque isso não é importante para você. Isso mundano falando. O dinheiro não é mais importante. E começou a ensinar para ela princípios do mundo, logicamente. Eu não sei se ele é cristão ou não, apesar que ela tem pregado muita palavra de Deus. Eu tenho visto que os versículos que ela usa é alguém que crê em Jesus. Vou conhecer um pouco mais do trabalho dela. Mas eu quero te mostrar hoje que você e eu nascemos para ser vencedor. Não é o vencedor ter muito dinheiro, não é o vencedor ganhar este mundo. É vencedor o quê? Parecer com Jesus.
O ser vencedor é expressar a glória de Deus, é ser parecido com Jesus, é ser igual a Jesus no final da sua vida. E cada atitude que você tem nessa terra, parecer com Jesus. Por isso que existe a palavra. A palavra é a expressão da glória de Deus. É um manual de ensino para que você viva igual a Jesus. Jesus é o centro do universo. Jesus é tudo. Então essa família que Deus te colocou, é uma família excelente, de alto padrão. Eu costumo dizer que a melhor pessoa do mundo e mais rica, não se compara àquele que é salvo, por mais dificuldades que tem, por mais problemas que tem. Então você nunca pode olhar a sua vida baseado com alguém mundano. Você é muito maior, muito mais excelente, porque você participa de uma essência de família que não existe no universo. A família de Deus. Alguém que é poderoso, glorioso. E só que Deus não para por aí. Ele não quer somente te incluir na família Alexandre. Ele não quer somente te incluir na família Paulo. Ele quer te presentear. Fala para o seu irmão, Deus, Ele ama dar presentes. Então, se eu olhar para minha família, Pedro e Davi são bem diferentes. Pedro mais tranquilo, Davi mais agitado. O Pedro mais menos insistente, o Davi mais insistente. Então essa é minha família, mas meu desejo é que os dois pareçam com Jesus, tenham atitudes iguais a Jesus, lógico, a sua personalidade, lógico, com as suas características, cada um é individual, mas em Cristo somos todos iguais. Então cada um tem uma história, cada um está escrevendo uma vida, cada um está escrevendo um caminho com Deus, mas no final de todas as coisas, é todos iguais a Jesus. Então Deus quer te presentear, e aí nessa carreira proposta que você está vivendo, Ele fala que no final, você vai ter um galardão, e um dos galardões que é o melhor de todos, é ser igual a Jesus, é parecer com Jesus, é reinar com Jesus. Então quando eu olho aqui, poxa, eu tenho aqui hoje 80, 90, 100 anos de vida no máximo, comparado a um milênio que eu vou viver com Jesus, o que na balança é mais importante para você? 1000 anos ou 100 anos? Todos nós vamos concordar que 1000 anos é mais importante do que 100 anos. Agora, quando eu vivo essa vida como se fosse a minha única vida, eu desprezo Jesus, eu desprezo o ensino, eu desprezo tudo aquilo que Ele fala. Por quê? Você entendeu que a sua vida aqui é mais importante do que o seu milênio com Deus, a sua vida com o Senhor. E quando isso acontece, você perde o rumo, porque em Cristo, mesmo aqui na terra, você tem plena vida, plena alegria, plena paz, plena prosperidade, plena autoridade, pleno poder, plena unção. Em Cristo você tem todas as coisas, mesmo aqui na terra. As pessoas acham que Jesus é o seguinte: eu preciso servir a Deus aqui na terra, sacrificar, fazer um monte de coisa, sofrer para ter um pedacinho do céu. Não, querido, você pode viver em terra o que já está acontecendo no céu. Você pode experimentar aqui na terra o desfrute do céu. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu estou fazendo este mês 7 anos de pastoreio ordenado, e esse mês Deus nos agraciou, eu e minha esposa, em voltar à região de Itaquera a ser uma supervisão. Ou seja, Itaquera voltou a ser uma supervisão de toda a região leste. Sabe por que disso? Porque Deus quer satisfazer e presentear os seus filhos. E Deus não parou por aí, porque dia 24, mês passado, eu fui alugar uma nova casa, nem pensava em comprar, e o rapaz gostou tanto da gente, fui presenteado, fui abençoado, e acabamos comprando também uma casa em Itaquera. Presta atenção numa coisa, eu não pedi para Deus casa, mas a consequência de parecer com Jesus, me liberou uma casa. A consequência de parecer com Jesus, me liberou uma região. Hoje, como pastor do extremo leste, eu não pedi, eu queria ser somente pastor, queria ser um instrumento de Deus. Mas quando você se parece com Jesus, longe de mim de ser igual a Jesus, ainda não sou, estou muito longe.
Mas quando o seu desejo profundo é ser igual a Jesus, Deus começa a liberar bênçãos terrenas também na sua vida. Você começa a desfrutar de coisas poderosas, porque no final das contas, qual que é a vontade de Deus? Vamos lembrar da primeira menção do homem e de Deus na Bíblia? Gênesis capítulo 1, verso 26. Abre para mim, por favor. Gênesis capítulo 1, verso 26. Vamos ler aqui rapidamente. Hoje eu não tenho os versículos. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Fala comigo, nossa imagem. Fala de novo, nossa imagem. Fala para o seu irmão, nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mas foca comigo aqui, ó, nossa imagem. Qual que é o primeiro desejo de Deus para o homem? Ser igual ao próprio Deus. Sentir o que Deus sente, pensar o que Deus pensa, viver o que Deus vive. Deus queria compartilhar a sua vida com o homem. Vou te dar um exemplo mais claro para você entender. Imagine que o Clodoaldo é o meu filho, parecidíssimo, igualzinho. E aí eu tenho R$1 milhão na conta. 1 milhão não, 1 milhão está ficando pouco. 5 milhãozinho. Esses 5 milhões eu decido compartilhar com o Clodoaldo. Eu falo para o Clodoaldo: Clodoaldo, você quer compartilhar de 5 milhões comigo todo mês? Sim ou não? Claro. Por que claro? Porque ele sabe do valor de 5 milhões. Ele sabe que o que 5 milhões representa no mínimo 50 mil de renda mensal. Sabe que 5 milhões vai comprar casa, carro, o que ele quiser. Dá para viver muito bem com a Luanda. Então, mas o que ele precisa fazer? Nada. Simplesmente eu quis compartilhar com ele. Eu achei graça nele, quis compartilhar minha vida com ele. É o que Deus fez com você e comigo. O Deus que criou o universo. Deus que criou os céus e a terra. O Deus que tem o controle de todas as coisas. Decidiu ou enxergar em você e em mim uma figura insignificante perante o que Ele é, o que Ele criou, e decidiu: eu quero compartilhar todo o universo, toda a vida com você, filho amado. Quando você pensa nisso, meu Deus, eu não tenho proposta melhor, não tem vida melhor, mas só que nós estamos apegados nessa, desculpa o termo, nessa miséria de vida terrena. Nós estamos preocupados com o celular do ano, preocupado com a comida de amanhã, preocupado com o trabalho, se vai perder ou não, sendo que Deus criou o trabalho, sendo que Deus criou. Pergunto para você, quem criou essa cadeira? Quem criou essa cadeira? Foi Deus? Não foi Deus, foi o homem. Mas quem deu o minério para fazer o aço para criar essa cadeira? Deus. Ou seja, a parte de Deus é te munir de todo instrumento necessário para que você trabalhe e desfrute de tudo aquilo que Ele tem para liberar na sua vida. Eu não sei se você percebe isso. A cadeira de madeira não foi Deus que fez, foi o homem. Mas Deus deu ao homem a árvore para que ele trabalhe. Ou seja, uma parte depende de Deus, o desfrute depende de você. A parte de Deus é te dar tudo o que é necessário para você desfrutar. Você precisa aceitar. Se o Clodoaldo não aceitar andar comigo, andar na minha direção, seguir os meus passos, ele não vai desfrutar dos 5 milhões. Por mais que eu já ofereci para ele, e por mais que ele aceitou, se ele não sair do lugar dele e andar comigo, ele não vai desfrutar. Deus liberou sobre você todos os recursos necessários para você desfrutar de uma vida plena. Mas se você não aceitar a proposta de Deus para a sua vida, você vai ficar panguando, viajando. Por quê? Porque você não entendeu o propósito. Deus te chamou para ser igual a Ele. Fala comigo, igual a Ele. Fala assim, imagem e semelhança. E o resultado dessa vida com Ele é ser vencedor, é refletir a glória dEle, é experimentar de tudo que Ele experimenta, é viver coisas incríveis com Deus. A gente se satisfaz, irmãos, com uma cura, a gente se satisfaz com uma casa, a gente fica feliz com a alegria de ter um filho.
As irmãs, teve irmãs agora, teve neném, só teu filho lá é alegre, a criança só dá trabalho, acorda de 3 em 3 horas para mamar, fazer um monte de coisa, mas você fica feliz com aquilo. Por que você fica feliz? Porque você entende que Deus te deu um presente. Agora, você se satisfaz com tantas coisas pequenas. Deus quer compartilhar o universo com você, a vida dele, como ele é com você. Simplesmente entra, permite ele trabalhar na sua vida. Depois da salvação, a coisa mais importante é esse propósito. Depois da salvação, a coisa mais importante é você trilhar uma carreira. As pessoas acham que ser salvo é o fim da vida cristã. Não, querido. Não, amado irmão. Ser salvo não é o fim da vida cristã. Ser salvo é o início de uma vida cristã. É mais ou menos o que você estudou, Alexandre. Você estudou, fez faculdade? Fez faculdade, 4 anos, sofreu, fez cursos. Aí no final das vidas, no final agora, ele entra na empresa que ele queria. Ufa, terminei, cumpri meu chamado. Não, querido, ele entrou na empresa. Agora ele vai ter que trabalhar para ser destaque, para investir, para que no final do mês ele tenha o salário dele. É uma comparação muito chula, entende? Mas eu quero trazer essa mentalidade para você. Quando você é salvo, você aceita Jesus, você iniciou uma vida com Deus. Então uma vida plena, de vitória, igreja de vencedores, ou de derrota. Você que vai escolher. Porque se o Alexandre não trabalhar direito, o que acontecer com o Alexandre? Vai perder o emprego. Se você não cuidar bem da sua família, o que acontecer? Vai perder o casamento. Se você não amar os seus filhos como deve ser, não será honrado no final da sua vida. Ou seja, tudo é uma consequência, precisa de um trabalho, precisa de um investimento da sua parte e da minha parte. Aí você quer desfrutar das bênçãos de Deus, e não quer servir o Senhor, não quer andar com Ele, não quer se parecer com Ele. Querido, Deus vai levantar aqueles que se parecem com Ele. Paulo e Filipe aqui, estão se levantando como obreiros, não é porque eles são melhores que os outros, é que Deus achou graça diante de Deus, mas também trabalharam para se parecer com Jesus. A sua célula se multiplica quanto mais você parece com Jesus. O seu casamento é transformado quanto mais você parece com Jesus. Os seus filhos são restaurados quanto mais você parece com Jesus. Quanto mais a glória de Deus for refletida através de você, mais o milagre, mais as bênçãos, mais toda a glória de Deus se manifestará também na sua vida. Eu quero te dar aqui 4 razões para você entrar nisso. Você precisa entrar nisso. Primeira delas, rapidamente: Jesus é a joia do universo. Nele reside a plenitude. Nele foi criado todas as coisas. Só por causa deste motivo você deveria largar tudo. Entenda, largar tudo não é largar emprego, largar família. Ou seja, tirar os seus olhos de qualquer coisa que tem valor e colocar os seus olhos em Jesus. Minha esposa é muitíssimo importante, mas não é mais importante que Jesus na minha vida. Meus filhos são extremamente importantes, mas não é mais importante que Jesus. O meu trabalho, meu Deus, é muito importante, mas não é mais importante que Jesus. É eu colocar Ele no lugar devido, é colocar Jesus no lugar certo. Eu amo Jesus acima de qualquer coisa, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, tendo falta de dinheiro ou com dinheiro, com prosperidade ou sem prosperidade, eu estou com Jesus, porque Ele é a joia do universo. Mas outro motivo para você entrar nisso é saber que Ele é o noivo, e um dia a igreja vai casar com Ele. Na verdade já estava casado, lá no Éden, a igreja já estava casada com Jesus. Mas sabe o que aconteceu com a igreja? Adulterou. Ela trocou a glória, o desfrute, uma vida plena com Deus, por conhecimento, por desobediência, por querer ser Deus. Meu filho Pedro está aí? Pedro? Ah, está no teatro, né? Mas meu filho Pedro, se eu tirar o óculos aqui, sem o óculos eu pareço com Pedro, com o óculos eu pareço com Davi. Já percebeu isso? Essa mágica? É que o Pedro não usa óculos. Se eu colocar ele aqui do meu lado, você concorda comigo que ele já parece comigo? Ele já tem tudo que eu tenho. Se eu morrer hoje, quem vai herdar a minha herança? Pedro e Davi. Se eu ganhar um salário, quem vai desfrutar desse salário? Pedro e Davi. Se eu for presenteado com algo para a família, quem vai ganhar isso? Eles.
Sabe o que o diabo fez? Falei, Pedro, você quer ganhar o que seu pai ganha? Você quer desfrutar do que seu pai tem? Então você precisa fazer tal coisa. Ou seja, olha lá, beber essa água, por exemplo. Aí ele falou, nossa, a mensagem que ele está passando? Eu não tenho nada que meu pai tem. Eu não sou igual a ele, eu não desfruto de nada. Então eu quero ser igual a ele, então vou beber. Mentira do diabo. O diabo sempre fala para você, você não vai prosperar. Quero te falar, o seu pai é próspero, você vai prosperar sim, porque ele liberou sobre a sua vida. O diabo fala, sua família não vai se converter. Eu quero te falar, mentira do diabo, porque toda a família de Deus, todos os pais dão atenção para os seus filhos. Se você pedir para ele, ele vai te dar. O diabo fala, você não vai ser curado. É mentira dele, ele é mentiroso. Safado, pilantra, sem vergonha, salafrário. Ele é mentiroso. O tempo todo ele mente. O tempo todo ele fala que você não pode, você não consegue. É mentira. Porque você já tem o Espírito de Cristo em você. E tudo que Cristo tem, você também tem. Tudo que Ele possui, você possui. Tudo que Ele conquistou é para você. Quando você entende isso, as coisas mudam. Você começa a valorizar o seu pai. Você tem ideia, o meu filho tem 15 anos. O WhatsApp dele é compartilhado comigo. O meu e-mail é compartilhado com ele. Ele tem acesso à minha conta bancária. O Davi não, o Davi é perigoso ainda, 11 anos. O Davi é 11 anos, né? É difícil. Mas o Pedro é compartilhado comigo. Ele não faz nada se perguntar. Mas também não obriguei ele a fazer isso. Sabe por quê? Porque ele já entendeu. Eu nem sabia que o WhatsApp dele está aqui. Pai, sabia que eu compartilhei o WhatsApp com o senhor? A minha conta do Instagram está com o senhor. Eu falei, nossa, filho, por quê? Porque o que é meu é seu, o que é seu é meu. Não tenho que esconder nada do senhor. Eu falei, uau, que revelação. Que revelação que ele tem. Eu não pedi para ele fazer isso, tá? Eu nunca fiz de propósito. Vai ser aqui o WhatsApp, vai ter aqui. Tem tudo aqui, eu nem vejo. Mas assim, o espírito de confiança, ele confia tanto no pai dele, que ele decidiu viver a minha vida. Ele falou, eu quero ser pastor. Eu quero viver, pai, o que se eu decidir, eu quero caminhar. Porque ele confia. Ele quer expressar a alegria de viver comigo. Ele é alegre comigo. Eu fui pensando, se ele é alegre comigo, que sou carnal, pecador, miserável, pobre, cego, nu, eu tenho que ser plenamente alegre com meu Deus. Não pode ter nada mais importante do que o meu Deus na minha vida. Porque se tiver, tem uma coisa errada, não é em Deus, é em mim. Eu não confio em Deus. Foi isso que Adão e Eva fez. Não confiou no noivo. Porque o noivo vai voltar. O casamento vai decretar. Adulterou, mas só que Deus está trabalhando para restaurar a sua noiva, e o grande dia do Senhor vai acontecer, e você vai casar novamente com o Senhor. Diga aleluia. Outra coisa, para você entrar nesse propósito, é a única forma de você não cair em engano. É a única forma de você não cair em engano, é estando parecendo com Jesus. A única pessoa que pisou nessa terra, na forma humana, foi Jesus. O único que não foi enganado pelo diabo. Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. E quando isso aconteceu, ele te deu um aval. Segue os meus passos, segue meu trilho, ande comigo, pareça comigo, que o diabo não terá mais poder na sua vida. Quando a gente escuta isso, quando a gente fala isso, e quando eu vejo irmãos sendo condenados, atacados pelo diabo, vivendo uma vida de miséria, vivendo um casamento miserável, vivendo uma família miserável, eu fico com compaixão. Não entendeu quem é Jesus na sua vida. Presta atenção, os acontecimentos não é resultado da sua atitude, mas o seu desespero, a sua resposta é resultado do que você crê. Porque Deus não tirou Jesus da cruz. Deus não tirou o Getsemane da vida dele. Deus não impediu que ele fosse até o fim, morrer morte de cruz. Mas em todo o tempo, ele tinha paz com Deus, porque sabia que era propósito. Quero te falar, as suas tribulações, as suas dificuldades, não é para te destruir, é para te aprovar, para parecer mais com Jesus. E é tão difícil isso, né? Não, eu não quero sofrer, eu quero ver a vida tranquila, uma vida em paz. Tá. Se nem no mundo que é dominado pelo diabo, você tem paz? Porque tem pessoas que entregam sua vida ao diabo, sabia disso, né? Satanistas, pessoas que decidiram consagrar suas vidas ao diabo. E durante um certo tempo o diabo vai abençoando, entre aspas, vai prosperando, fazendo o que ele quer. Mas depois ele requer completamente a alma, a vida inteira.
Por que um Deus que você está salvando, uma guerra espiritual, que está sendo travada há milênios, até a volta de Jesus, você acha que vai ser fácil? Mas se você parecer com Jesus, nenhuma tribulação vai te parar, porque maior que está em você do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? E o quarto motivo que eu quero te dar, para que você entrar nesse propósito: reinaremos pelos séculos com Cristo. Diga aleluia por isso. Deixa eu te contar um fato bíblico. Apocalipse, ele mostra o final de todas as coisas. Ele mostra que novos céus e nova terra será construído, será estabelecido, na verdade, porque Jesus morreu, ressuscitou, está construindo a nova Jerusalém. O lugar, sua casa não é aqui. Não se apega às coisas dessa terra. Você pode perceber, principalmente quem é mais velho aqui, quem passou da juventude, já é casado, já sabe o quanto se decepcionou com os seus sonhos naturais. Muitos aqui sonharam em ser piloto, ser policial, ser isso, ser aquilo, ser bombeiro, ser milionário, e até hoje está trabalhando aqui, em cima disso e se frustra, porque você colocou como propósito de vida dinheiro. Muitos sonharam com um casamento X, Y, Z, família assim, assim, assada, e estão decepcionados. Então você já percebeu que quando você coloca o seu coração nessa terra, você só decepciona. Agora, quando você coloca o seu coração em Jesus, você só se espanta, só se alegra, só fica marcado. Por quê? Como eu te disse, eu não pedi a supervisão. Meu desejo é ser pastor, mas como Deus conhece o coração, e como eu pareço mais com Jesus, Deus vai liberando as bênçãos. Deus vai liberando. Eu não pedi casa, eu não tinha nem pretensão em comprar uma casa, não tinha condições financeiras, mas Deus fez um arranjo espiritual tão poderoso. Eu vivi um milagre financeiro que eu nunca vivi em 40 anos, mesmo quando eu trabalhava no banco como gerente geral do Bradesco. O que eu vivi agora, eu não vivi toda a minha vida. Por quê? Porque Deus decidiu. Então Deus é um Deus de surpresa. Sabe aquela criancinha que nunca espera nada do pai? Aí o pai fala assim: surpresa, presente. E a criança: que legal. Deus quer você assim com Ele. É que a cada dia você seja surpreendido pelo presente, pelo amor, pela graça dEle. Sem esperar nada deste mundo. Não espere de pessoas, não espere do pastor, nem do pastor Alexandre. Não espere de sua esposa, não espere do seu esposo. Espere de Jesus, porque Ele é o único que nunca vai decepcionar você. Não sei se você percebe isso, mas quando você quer parecer com Ele, quando você admira Ele, quando você ama Jesus, Ele começa a liberar essa unção sobre a sua vida. E existe um processo para isso acontecer. Uma vez que você entendeu a necessidade de entrar nesse propósito, Deus preparou um propósito individual. Vou pegar aqui um exemplo rapidamente. Aqui, deixa eu ver aqui. Dudu, você fica aí. Tá vendo o Dudu ali, ó? Azulzinho, o Smurf. Tá ali, ó. Semana passada veio de abelha, hoje veio de Smurf. Deixa eu ver aqui. O Edson aqui, levanta Edson. Vem aqui, na porta, por favor. Então, você perceber, tanto o Dudu, o Eduardo, como o Edson, eles estão em caminhos, eles estão em locais completamente diferentes. Se você observar, a vida deles foi feita de forma diferente, em famílias diferentes, em processos diferentes. Alguns se envolveram com crack, com a bebida, com as drogas, com a prostituição. Outros nasceram no lar cristão. Cada um de nós tem uma história escrita. Nascemos num contexto, nascemos numa família, enfrentamos dificuldades diferentes. Mas só que entenda que o alvo é ser igual a Jesus. Imagina aqui esse palco, não fala aí, Deus, ser igual a Jesus, é vir para esse palco. E o alvo de Deus colocou um propósito. O propósito do Edson é passar por todo esse processo aqui, até chegar no palco. O do Eduardo é passar por todo aquele processo que é de completamente diferente, pessoas diferentes, ambiente diferente, lugar diferente, tribulações diferentes, porque eles são diferentes. Então não dá para comparar o meu propósito com o Clodoaldo. Não dá para falar, por que o pastor Alexandre é pastor da igreja e o pastor Elton é pastor auxiliar? Porque nós somos diferentes, temos propósitos diferentes, viemos de famílias diferentes, de contextos diferentes, e cada um tem o seu propósito. Mas a partir do momento que nós entendemos que temos um único alvo, as coisas mudam. Começa a vir para cá, Edson. O Edson começa a trilhar o alvo dele, a carreira proposta que Deus tem para cá. Vem para cá, começa a andar para cá também, devagar. Eles começam a trilhar, luta com leões, mas outro lutou com urso.
O outro enfrentou as drogas, o outro enfrentou a família desajustada. Pode vir indo. O outro enfrentou problemas financeiros, mas nasceu numa boa família, mas a família não era afetiva. E começou a enfrentar, a frequentar, a caminhar a propósito, até chegar onde? Vem aqui, pode subir, aqui atrás de mim. Até os dois completarem a carreira e parecer com quem? Não com Alexandre, com Jesus. E nós temos um hábito terrível de comparar as nossas vidas com pessoas. Temos um hábito terrível. Por que o Edson é mais próspero que o Eduardo? Por que ele tem uma família mais estabilizada que... Quem disse isso para você? Quem disse? O que Deus fez na vida do Edson é o suficiente para que ele cumpra o propósito. Mas o que Deus tem que fazer na vida do Eduardo tem que ser completamente diferente. Porque se Deus desse a vida do Edson para o Eduardo, pode ser que ele não estaria aqui hoje. Entende? Então Deus começa a trilhar você, colocar você num trilho diferente. Mas o final de todo o bonde, todo o trem, é Jesus, parecer com Jesus. Pode voltar, irmãos, obrigado. Então você precisa entender esse princípio. Porque se temos um propósito individual, nós precisamos trilhar. Deus vai colocar pessoas. Ei, esposa, ei, marido, você tem a esposa e o marido que você precisa para ser transformado. Ei, filho, você tem o pai necessário para te transformar. Ei, pais, você tem os filhos necessários para te transformar igual a Jesus. Ei, líder, você tem o discipulador que você precisa para aparecer com Jesus. Ei, pastor, você tem a equipe necessária para te transformar igual a Jesus. Deus não trabalha ao léu. Deus não trabalha de forma aleatória. Deus trabalha sempre com propósito. Fala comigo, nosso Deus trabalha com propósito. E como que é feita essa transformação? Como eu consigo me transformar, me libertar? Pode projetar para mim em 2 Coríntios 3,18. Eu consigo projetar, ser transformado, ser liberto, abraçando esse propósito. Deixa eu te falar algo muito importante. Deus te colocou na igreja videira, porque é aqui que você vai ser transformado. Diga glória a Deus. Deus te colocou com esse líder de célula, que é com ele que você vai ser transformado. Se você não entender esse princípio, você vai abandonar as coisas, vai abandonar o processo. Alguns têm aqui, eu não preciso levantar a mão, mas alguns se converteram há 15, 20 anos atrás. Desviaram da igreja e voltaram. Sabe por que voltaram? Porque perceberam que o trilho que estava caminhando não estava levando eles a lugar nenhum. O trilho que estava caminhando estava levando a lugar nenhum. Resultado, volto para abraçar aquilo que trouxe sentido. Deixa eu fazer uma pergunta para você de todo o coração. Qual foi o dia, os momentos que mais fizeram sentido na sua vida? Quais foram os momentos, as experiências que mais trouxe razão de existência para você? É nessa experiência que você tem que voltar e continuar, porque é lá que Deus te colocou para trilhar um caminho de parecer com Jesus. A sua insatisfação, a sua ansiedade, o seu cansaço, a sua fadiga é resultado de alguém que está fora do trilho. E você precisa decidir hoje abraçar esse propósito e olhar firmemente para Jesus, que nem o Eduardo fez agora. Ele olhou para mim e veio aqui retinho. Que nem o Edson fez agora, olhou para mim e veio retinho. Não desviou, teve que passar por cima de um monte de pessoas. Você tem que passar pelas dificuldades da sua saúde. Você tem que passar por cima dos problemas familiares. Você tem que enfrentar sim esse mundão, o seu chefe sim. E continuar firme, focado no Senhor, porque não existe outro caminho para que você viva a plenitude do Senhor, a felicidade plena. Não existe. Mas só isso só vai acontecer se você viver igreja. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, ou seja, olhando para Ele, somos transformados. Fala comigo, somos transformados. Mais uma vez, somos transformados. Mais forte, somos transformados. De que maneira, irmãos? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, não importa o que estou vivendo, não importa o que está acontecendo, o meu foco é Jesus, é parecer com Ele. Eu não abro mão disso, porque se eu continuar nesse caminho, Ele vai liberar toda sorte de bênção na minha vida. Mas tem outro ponto importante, Romanos 12:2.
Você só consegue focar em Jesus se você renovar a sua mente. Porque nós jejuamos, porque nós lemos a palavra, porque a gente dá um livro para você ler no jejum, para você renovar a sua mente. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Fala comigo, transformai-vos. Mais uma vez, transformai-vos. Mais forte, transformai-vos. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De novo, transformai-vos. É trilho. É um trilho que Deus está colocando na sua vida. A sua transformação depende disso. Transformar a mente. A sua transformação depende de olhar para Jesus o tempo todo. Não desprezar as circunstâncias, desprezar os problemas, entende? Não é desprezar assim, esquecê-los. É olhar para Jesus, o que eu faço com isso, Jesus? Como eu trabalho com isso? Ou seja, vivendo a palavra. A equipe de louvor já pode subir, por favor, rapidamente. Uma vez que eu entendo a importância de ser como Jesus, e que existe um reino me esperando, e permito Deus me transformar, qual que é a minha decisão? Você colocar o seu corpo como sacrifício vivo. Eu quero terminar aqui com isso. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Isso aqui era perfeito lá no Éden. Mas quando o pecado entrou, ele destruiu o corpo, desconfigurou a alma, deformou e matou o espírito. Tenta matar, adormecer, não morrer, não existir. Adormeceu o espírito. Aí Jesus veio na cruz para o quê? Vivificar o seu espírito, transformar a sua alma e te dar um novo corpo glorificado. Sabe por que você nasce todo bonitinho, cara de joelho, e termina tudo enrugado? É porque o seu corpo, a cada ano que passa, está sendo destruído. O seu corpo não tem jeito, vai ser destruído. Pode fazer plástico à vontade, uma hora vai te pegar. Não tem jeito. Mas se puder fazer bem, pode fazer, sem problema nenhum, não tem pecado nenhum nisso. Mas entenda, ele está condenado. A sua alma, ela precisa ser transformada, porque ela foi corrompida pelo pecado. Ela precisa ser transformada, porque ela foi desconfigurada. Ela tinha a imagem de Deus, perdeu isso. E o seu espírito precisa ser reativado para tomar o controle de todas as coisas na sua vida. Por que é tão difícil perdoar? Porque sua alma não é transformada. Porque é tão difícil continuar firme no Senhor? Porque sua alma não é transformada. Porque tem tanto prazer nas coisas dessa terra? Porque a sua alma não é transformada. Mas quando você olha para o autor e consumador da sua fé, quando você decide mudar sua mente no Senhor, as coisas começam a ser transformadas. Você começa a parecer com Jesus. Eu tenho 41 anos hoje. E confesso para você, a minha ânsia, meu desejo mais novo de algumas coisas terrenas, como foi embora, né amor? Foi muito embora. Sabe por quê? Que eu percebi que todo meu desejo natural, se não estiver alinhado com a vontade espiritual de Deus, traz tormenta. O exemplo claro disso foi quando eu achava, como crente, que não teria problema com o financeiro, até o dia que faltou. No dia que faltou, eu entrei quase em colapso, quase uma depressão, que eu não imaginava que eu era tão apegado ao dinheiro assim como imaginava, mesmo sendo crente, da videira. E Deus me mostrou: estou te mostrando que eu é que te sustento. Então quando você permite Deus te transformar, é isso que acontece. O mundo perde valor, as coisas naturais perdem valor, e você começa a focar em Jesus. Incrivelmente, Deus muda a sua família, Deus abençoa você, Deus te prospera, Deus multiplica a sua célula, porque você decidiu parecer com Jesus, porque tudo na mão de Jesus se multiplica, cresce. Quantos querem crescer e avançar no Senhor? Diga aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. A pergunta hoje para você é o quê? Você quer entrar de vez nesse maravilhoso propósito divino de ser transformado igual a imagem e semelhança de Deus? Ou vai continuar batendo cabeça, querendo viver neste mundo à sua maneira? É uma proposta, presta atenção, carreira, proposta.
não é imposição, quem impõe é o diabo. Você precisa decidir: eu quero ser igual a Jesus, eu quero conhecer Jesus, meu amado. A dica, hein? Eu quero parecer com Jesus. E queria aqui te convidar, você que está decidido hoje em parecer com Jesus. Não, eu amo Jesus, eu amo a igreja, mas eu percebo que o meu trilho está desajustado. Eu quero entrar no trilho de Jesus, eu quero amar Jesus acima de todas as coisas. Eu queria te convidar a vir aqui à frente, enquanto nós tocamos e cantamos o louvor em nome de Jesus. Ixi, atrapalhei vocês? Não? Pode vir aqui à frente, vem à frente, você quer parecer com Jesus. Ah, pastor, eu já pareço. Mentiroso, nem eu pareço. Vai ser mentiroso. Se você é ansioso, se você tem muita preocupação na vida ainda, é porque você não parece com Jesus. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, venha também à frente. Decide caminhar com o Senhor. É a caminhada mais certa que você pode dar na sua vida. Você que nunca falou assim: Deus, toma o controle da minha vida, eu decido te obedecer em todos os meus caminhos, vem à frente também. Nós queremos que você tenha essa revelação hoje, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Irmão, estou demorando. Feche seus olhos neste momento. Queria cantar com você essa música primeiramente, antes de qualquer coisa. Feche seus olhos e cante isso. Tua humildade colocou jardim em mim, e se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o excede. Declare: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu queria que você orasse com o seu irmão do lado. Ó Senhor Jesus, reflita a tua glória, meu irmão. Ore com o seu irmão agora. Começa a liberar uma unção sobre ele, para que de fato ele pareça com Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar neste momento. Ninguém fique sozinho, 2 em 2. Começa a orar pelo seu irmão, abraça o seu irmão e começa a liberar. Ele parece com Jesus, ele vai refletir a glória de Deus, ele vai viver uma vida plena no Senhor Jesus. Abre a sua boca e declare: vida de Deus nesse momento, vida de Deus. Oh, Yeshua! Venha, Espírito Santo, flua sobre esses jovens. Oh, o reflexo da glória de Deus, o reflexo da glória de Deus, o reflexo da glória de Deus. Receba a unção do Espírito, receba a unção do Espírito. Oh, alguém que pareça, reflete a glória de Deus, que vai viver com Jesus, sendo Cristo centro, Cristo centro, Cristo centro. Yeshua.
Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, nesta manhã decido viver plenamente o propósito que o Senhor tem para mim. Decido abraçar a carreira proposta para parecer com o Senhor Jesus. Me ensina, me trilha para viver todas as promessas que tu tens para mim. Nesta manhã entrego o meu corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Transforma minha alma através da palavra, em nome de Jesus. Nesta manhã, Jesus, eu quero declarar sobre essa igreja, uma igreja apaixonadíssima por Jesus, uma igreja que decidiu entregar completamente ao Senhor, parecer e colocar o Senhor como foco da vida. Senhor, as coisas dessa terra vão passar, mas a tua palavra não vai. As coisas dessa terra vão se acabar, mas o teu reino é eterno. Por isso, Espírito Santo, traga a revelação da proposta do Senhor para a tua igreja, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Nós estamos terminados. Que Deus te abençoe. Mais um domingo abençoado na graça. Dê um abraço em 10 irmãos. Fala para ele: você parece com Jesus. Deus te abençoe, querido. Você que não adquiriu o livro do jejum ainda, tem na livraria Mais Livro lá, R$25. E você fica firme no jejum, participe do jejum conosco. Estaremos aqui orando segunda, terça e quarta, a rede da família, amém? Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.